A vida é feita de oportunidades. Muitas delas acabam passando por nossas vidas e nós não sabemos como discerni-las, muito menos como aproveitá-las. Há um ditado popular gaúcho. Tem algum gaúcho aqui, não? Tem algum gaúcho? Uma gaúcha? Ah, que coisa. Então acho que vai lembrar da sua terra. Há um ditado gaúcho popular que diz que em cavalo encilhado não passa duas vezes. Talvez num palavreado gaúchês, né? Cavalo encilhado não passa duas vezes, tchê. Bem gaúcho. É uma forma de você falar sobre aproveitar uma chance que está bem perto de você. Uma chance que está na sua frente. Mas para isso, para nós aproveitarmos essa famosa frase, né, do cavalo encilhado, ou seja, o cavalo selado, nós precisamos compreender e sair da nossa famosa zona de conforto. Todos nós temos nossas zonas de conforto. Quando mexe um pouquinho mais no nosso conforto físico, emocional, espiritual, até financeiro, muitas vezes, aquilo nos incomoda, começa já coceiras, e assim a gente não se sujeita, não se submete. Mas nós precisamos sair então dessa zona de conforto e encarar os desafios que essas oportunidades nos trazem. Em outras palavras, existem oportunidades na vida que acontece uma vez só e depois passa. Todos nós aqui com certeza podemos lembrar de várias oportunidades que já passaram pela nossa vida. E nós acabamos deixando passar pelo vão dos dedos essa oportunidade. E com isso traz tristeza, traz arrependimento, traz frustração, e em grandes casos, os casos mais graves, depressão e amargura. Você reconhece que em algum momento da sua vida você já teve alguma oportunidade que você deixou passar pelo vão dos seus dedos, no modo figurativo de dizer, que você não tomou aquela decisão? Talvez você já tenha passado por isso. Eu já. Em várias oportunidades. Mas nós não podemos mudar o passado, porque o passado passou. Mas nós podemos compreender como isso deve acontecer agora no nosso futuro. Talvez tenhamos perdido essas oportunidades por não compreender ou não ter o entendimento completo, ou medo de decidir ou desperdiçar aquela oportunidade, aquela chance que Deus colocou na sua frente. Então nós precisamos sair daquela zona de conforto. Precisamos aprender com isso e ajustar o rumo da nossa vida, pensando no futuro que Deus tem para nós. Hoje nós vamos ver à luz das Escrituras que Deus é um Deus de segundas chances. É aqui, ali, ali. Não foi. Você pode passar, por gentileza? Espero que não tenha travado. Mas se travar, nós vamos sem slides mesmo. Que Deus é um Deus de segundas chances, segundas oportunidades, tendo como pilar principal a história de Jonas no capítulo 3, e ver como Deus, com Deus ao nosso lado, esse cavalo encilhado, ele pode, não estou dizendo que vai acontecer a segunda vez, mas pode acontecer a segunda vez se Deus estiver no coração dele e o nosso coração estiver preparado. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Se você não a trouxe, os irmãos de casa podem acompanhar na projeção. Começa assim o texto, versículos 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e o proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 6, chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Vamos orar? Pedir a direção de Deus, pedir o cuidado dele sobre as nossas vidas. Senhor, mais uma vez, somos aqui imensamente gratos e honrados pela misericórdia e oportunidade que o Senhor nos concede aqui nessa noite em trazer a Tua palavra, Pai. E que agora o pregador esteja atrás do Senhor. O Senhor venha ministrar no coração dos meus irmãos, tanto aqui na igreja como pela internet, que o Senhor seja com cada um deles e que possa preencher o vazio dos nossos corações, ó Deus, que nessa noite haja um mover do Teu Espírito, tanto aqui na igreja local, quanto pela internet, ao redor do mundo, onde chegar a Tua palavra, Pai, ministrada aqui neste lugar, não somente hoje, mas durante todos os dias, todas as oportunidades que o Senhor fale ao coração de cada pessoa que está neste momento precisando da Tua palavra. Então, Senhor, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome o lugar principal deste culto e venha falar conosco. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto começa com a seguinte frase: veio a palavra do Senhor a 2ª vez a Jonas, dizendo: dispõe-te. Se nós voltarmos uma página nas nossas Bíblias, nós vamos encontrar no capítulo 1, versículos 1 a 2, primeira parte do versículo 2, uma frase bem semelhante, que é: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te. Frases bem semelhantes. Todos nós sabemos da saga que Jonas viveu para fugir da vontade de Deus. Deus tinha determinado uma missão para Jonas. Vocês conhecem a história. E ali então ele se dispõe, mas não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a sua própria vontade. Nos versos seguintes, do capítulo 1 até o capítulo 2, conta essa história dramática da vida de Jonas sobre fugir da vontade de Deus. E todos nós sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nas Escrituras, também nós temos o relato de alguns personagens bíblicos que tiveram segundas oportunidades, que tiveram segundas chances dadas pelo Senhor, e nós vamos descobrir, por meio da atitude de alguns desses personagens, nós vamos descobrir 3 atitudes importantes para desfrutarmos das segundas oportunidades que Deus pode nos oferecer. Então nós vamos ver 4 personagens, dentre eles o próprio Jonas, e nós vamos tirar da vida deles, da história deles, dessas segundas oportunidades, 3 atitudes para a nossa vida. Eu queria que você abrisse o coração para isso nessa noite. Primeiro personagem é Manassés, homem que fazia o que era mal perante o Senhor. Ele odiava a Deus, era um rei idólatra. Ele queimou seus filhos
como oferta no vale de Inom. Era adivinho, agoureiro, praticava necromancia e feitiçaria. Sabe o que é necromancia? Falar com os mortos. E dentre outras coisas ruins que ele fazia perante Deus. Manassés, ele foi preso, foi levado para a Babilônia, e ali naquela prisão, confinado naquele lugar, ele tem uma angústia profunda no coração, ele suplica ao Senhor, ele muito se humilha, conforme 2 Crônicas 33:12. Há uma humilhação, há um arrependimento no seu coração, e ali então nós vemos que Deus, ele oferece uma segunda oportunidade para Manassés. E ali no versículo 13, diz que Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a sua súplica. E ele é restaurado novamente no seu posto de comando. Primeira personagem é Manassés. Segundo personagem é Sansão. Ele experimentou algo especial diante de Deus. Homem consagrado, conforme Juízes 13:24, mas ele cedeu à tentação de Dalila. Ele havia se casado com uma mulher, depois ele foi para Gaza, essa Gaza mesmo que tem os conflitos ali, e ali ele conhece uma prostituta, mas depois ele encontra com Dalila, e ele ali começa a ter um relacionamento com essa mulher. Ele acaba se desviando dos caminhos do Senhor. E o interessante é que, se você olhar no capítulo 16 de Juízes, você vai ver uma história muito triste. E por 4 oportunidades, essa mulher, Dalila, ela tenta descobrir qual é o segredo da força de Sansão. E ela fala: me fala qual é o seu segredo. E ele fala, que ela, no versículo 7, tendões frescos, ainda não secos, se você me amarrar, é o segredo da minha força. E ela chama os príncipes, os soldados ali, filisteus, para tentar matar Sansão, mas Sansão se livra dos tendões frescos. E ela se fica indignada, e depois ela volta de novo. Escuta, você mentiu para mim, Sansão, mas fala qual é o seu segredo da sua força. E ele fala: me amarre com cordas novas. E ela amarra com cordas novas. E ela chama os soldados e não acontece nada. Sansão se livra das cordas novas. Mais um pouquinho para frente, no mesmo capítulo 16, ela fala: mas e aí, Sansão, você está mentindo para mim. Você não pode mentir para mim. Imagina a cena, ela fazendo beicinho para Sansão, né? Você está mentindo para mim, Sansão, não pode mais isso. E aí Sansão então fala: olha, você está vendo meus cabelos, né? Pois é, faça 7 tranças na minha cabeça, amarre elas, e ali você pode perder minha força. E acontece isso, enquanto ele dorme, ele estava dormindo mesmo, né? Literalmente dormindo, não fisicamente, mas dormindo emocionalmente, né? E ali então a Dalila amarra 7 tranças, e não acontece nada, porque os homens vêm de novo para tentar matar Sansão, e nada acontece. Ele se livra e dá um jeito nos soldados. E Dalila então fica revoltada, e ele também fica revoltado. Se você olhar no capítulo 16, você vê a revolta de Sansão. Ele queria meio que brigar com Dalila. E aí, nesse momento, ele abre o coração: pois é, eu sou filho de Nazireu, se você me raspar a cabeça. E ele contou para Dalila o segredo da sua força. E ali então o texto diz que ele se deita no colo de Dalila. Pensa nisso, 3 vezes. Ela tentando descobrir o segredo da força e tentando matar ele, e ele não percebeu isso. Ele estava muito apaixonado por Dalila, para não perceber esse tipo de atitude dela. E numa quarta ele abre o coração e diz: olha, se você raspar minha cabeça, minha força vai embora. Ele se deita no colo de Dalila. Durante o sono ele pega aquela maquininha e tira, né, 0, e tira tudo. E ali o texto diz que naquele momento, né, o Senhor se retirou dele. E ele vem, os soldados pegam Sansão, começa então a tristeza, a queda de Sansão. Ele é colocado num moinho como se fosse um animal,
girando ali para que moesse os farelos ali, o mantimento. Ele é colocado como palhaço do circo dos filisteus. Os soldados vêm e furam a sua vista. Ele já ficou cego. Agora ele não tem mais visão, não tem mais força. Ele é simplesmente um palhaço no meio do povo filisteu. Enquanto o povo fazia festas na casa, havia alegria, havia todo tipo de festival, ele começa então um momento de arrependimento. Ele se arrepende e obedece ao Senhor. No seu último ato de vida, ele mata os filisteus porque adoravam o deus Dagom. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus. E você sabe o fim da história. Ele se agarra nas colunas, já cego, ele fica ali todo não sabendo onde estava, ele encosta a mão numa coluna, encosta a mão na outra, e ele faz essa oração e ele empurra. Deus dá último momento de força que Deus concede a ele. Ele empurra as colunas e literalmente a casa cai sobre ele e todos os filisteus ali que estavam adorando o deus Dagom. Deus deu uma segunda oportunidade no final da sua vida. O terceiro personagem foi Pedro. Esse é bem conhecido, um dos discípulos amados do Senhor. Ele acompanhou Jesus por vários lugares. Ele testemunhou o poder de Deus agindo na vida de pessoas. Mesmo com toda essa intimidade, conforme o capítulo 18 de João diz, no momento mais difícil da vida de Jesus, Pedro nega conhecer Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Ele acompanhou Jesus sendo levado pelos soldados, e ele ali de longe, ele vai caminhando, de longe. E ele fica com algumas pessoas, e as pessoas identificam: ah, você estava com ele. Não, eu não. Ele sai, vai para outro lugar. Ah, eu conheço você. Você andou com ele. Você era um deles. Você é um deles. Não, que isso? Não sou, não. E se afasta de novo, e novamente um outro grupo diz: mas você é um deles, você fala como um deles. Eu te vi lá. E o que acontece? Ele fala: não. E no que ele fala não, aquelas pessoas e ele próprio ouve o galo cantando os cocoricors, cocoricors, cocoricors. O galo cantou. Agora, após a morte de Jesus, há uma ressurreição fantástica. Jesus vence a morte. Ele aparece a 7 discípulos. Se você olhar o capítulo 21 de João, Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. Por 3 vezes ele faz a pergunta, numa clara demonstração de tentar restaurar o erro que o próprio João cometeu, negando Jesus 3 vezes. E ali a resposta é sim, sim e sim. Veja o texto. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Simão, Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Percebe a frase que Jesus coloca? Simão, filho de João, amas-me? Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Versículo 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Espera aí, não era para Jesus ter sido entristecido? Era para Jesus ficar triste. Mas aqui ele diz, Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Então Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Numa clara demonstração de que
Você me negou 3 vezes, você vai dizer que me ama 3 vezes. E depois há uma mudança completa na vida de Pedro, e ele então agora é o discípulo que Jesus espera que ele fosse dali para frente. Mas voltando ao nosso personagem principal de hoje, temos a pessoa de Jonas. Homem comissionado por Deus para uma missão simples, uma missão muito simples de anunciar aos ninivitas a mensagem do arrependimento, conforme nós lemos no capítulo 1 de Jonas. Vai para Nínive e prega o arrependimento para aquele povo. E Nínive era a capital da Assíria, uma capital muito grande. Havia cerca de 120 mil pessoas ali, e mais ou menos uma extensão quilométrica de 96 quilômetros de extensão na sua cidade. Era uma cidade comprida, uma cidade grande. Inicialmente, Jonas se dispôs o coração, mas para desobedecer a Deus, não para obedecer. E ele foge, então, ele prevalece a sua vontade, ele foge para longe da tarefa dada por Deus. O restante da história nós conhecemos. Só que tem um detalhe. A gente pensa que quando ele foi para Tarsis, ele era para ir para Nínive, e ele foi para Tarsis, ok? O que acontece aqui? A gente tem uma noção, talvez você já tenha estudado a história, a geografia bíblica, mas dá a impressão que é assim, é 10 quilômetros para lá e 10 quilômetros para cá. Não tem nada a ver isso. A distância entre Tarsis e Nínive era cerca de 4.000 quilômetros. É uma distância de São José, vai até São Paulo, e de São Paulo você vai até Manaus. 4.000 quilômetros. Para vocês terem uma noção, se você pegar o seu carro e ir até o aeroporto de Guarulhos e pegar um voo Guarulhos-Manaus, só de voo é 3 horas e 55 minutos. Nós estamos falando de um voo de 900 quilômetros por hora. Essa foi a distância que Jonas fugiu da vontade de Deus. 4.000 quilômetros. Nínive, capital da Síria, e Tarsis, que é hoje uma região da Espanha. Totalmente diferente. A gente pensa que a distância era curtinha, mas no meio desse translado todo, de pegar o navio para ir para Tarsis, você sabe da história. O navio quase afunda, os marinheiros ali desesperados e tiram sortes e caiu no Jonas. E Jonas teve naquele momento a hombridade de dizer, não, eu sou responsável por essa bagunça que está acontecendo com vocês aqui. Me joga no mar. E vocês sabem que veio o grande peixe, e aí, lá no ventre do grande peixe, então houve um arrependimento, de fato e de verdade. Mas o texto que chama a atenção está em Jonas 3:1. Veio a palavra do Senhor a segunda vez. E ali então, depois que ele sai da barriga do grande peixe, então essa palavra chega de novo até Jonas, e ele se dispõe agora de ir para Nínive. Ele vai, percorre a cidade, ele anuncia o evangelho, ele anuncia o arrependimento. Toda a cidade se arrepende. Nós lemos no texto de 1 até 10, toda a cidade se arrepende. Até mesmo o próprio rei de Nínive, ele se arrepende, ele se veste de panos de saco, ele se cobre de cinzas. Isso era, naquela época, um sinal de arrependimento. E ele vem, então, e obedece dessa forma. E nós sabemos que o obedecer de Jonas não foi 100%, mas ele foi meio que... Ele bateu o pé e ele foi. Ele foi meio a contragosto, mas ele obedeceu. Porque, de novo, quando Deus estabelece um propósito, os propósitos de Deus são executados. Se nós não pregarmos o evangelho, quem vai clamar são as pedras. Então eu espero que ninguém aqui seja uma pedra
de tropeço para a vontade de Deus, mas que sejamos instrumentos da graça dele para falar do amor dele para as pessoas, porque tem pessoas aí fora que necessitam ouvir de você e de mim do amor de Deus. Gente que você nem imagina, onde Deus coloca a pessoa na sua frente e você diz, opa, não é muito o nosso estereótipo de amizades, mas é aquela pessoa que Deus colocou na sua frente. Abra o coração, não olhe aquela pessoa com os olhos humanos, olhe aquela pessoa com os olhos de Deus. E você vai perceber que aquela pessoa precisa de Jesus. Ela precisa de uma palavra. Talvez ela precise de um pão e um leite de uma padaria, mas ela precisa de Jesus. E muitas vezes ela vai ouvir de Jesus, ela vai abrir o coração para Jesus, quando eu e você colocarmos a mão no bolso e dizer, você precisa de alguma coisa para comer? Eu vou te comprar um leite, um pão, e está aqui. Mas olha, não é só leite e pão que você precisa de Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é a fonte da água da vida. E aí você vai ministrando a graça de Deus, e com certeza aquela pessoa vai abrir o coração, não para você. Ela confiou em você, ela vai abrir o coração para você, mas ela vai abrir o coração em primeiro lugar para Deus. E é onde nós seremos instrumentos da graça dEle, ministrando o seu amor, o seu poder. E assim Ele vai agir. Porque nós saímos da nossa zona de conforto e decidimos agir em prol de alguém pelo Evangelho de Jesus. Então nós vemos aqui que uma postura aparentemente diferente, e dessa vez Jonas obedece à ordem de Deus. Ele prega aos ninivitas sobre arrependimento, e a cidade toda se arrepende. Olhando para esses 4 personagens, nós podemos observar que Deus deu segundas chances ou oportunidades. Deus colocou o cavalo encilhado pela segunda vez para esses personagens, para que eles possam realizar o propósito para o qual Deus havia determinado para eles. Se Deus não usar a sua vida, e se você deixar o seu coração endurecido para uma vontade de Deus, que Deus quer realizar através da sua vida, e você fala, não, eu não me sinto capacitado, eu não me sinto... Deus está dizendo, é você, Josias, é você. E se você ficar com o coração duro, sabe o que vai acontecer? Ok, você não quer? Eu vou passar para o Hamilton fazer. E é o Hamilton que vai fazer. Se o Hamilton não quiser fazer, sabe o que vai acontecer? Vou passar para o Paiote. É você mesmo. Assustou, né? É isso que vai acontecer. E nós vamos perder as bênçãos de Deus na nossa vida, por não sermos instrumentos de Deus na sua vontade. Eu não sei o que Deus quer realizar na vida dos irmãos. Quem Deus quer alcançar através da vida dos irmãos. Mas fiquem atentos ao mover de Deus, ao agir de Deus nas suas vidas e ao redor de vocês. E não perca as oportunidades de falar do amor de Deus. Por favor. Então Deus coloca essas oportunidades para que possamos cumprir a sua vontade, ou endireitar os nossos próprios caminhos. Podemos então identificar agora, por meio dessa história desses 4 personagens bíblicos, 3 atitudes importantes para nós desfrutarmos das segundas oportunidades ou segundas chances de Deus. Se você quiser anotar, pode anotar, mas você pode depois tirar o print da tela no culto, depois da internet. Primeira atitude é a disposição. Uma atitude ligada diretamente ao arrependimento sincero e verdadeiro do coração do ser humano. Aqui há uma explicação, uma diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é algo externo, é algo que o homem vê. E arrependimento é algo interno, onde só Deus vê. Sabe um exemplo de remorso?
Você já teve aquela experiência de receber algum parente no final do ano agora, né? Estamos aí entrando em dezembro, né? Quando vem algum parente para passar alguns 10, 15 dias na sua casa, e aí você vem aquele parente de longe, né? E aí ele vem, você hospeda ele com todo carinho naquele quartinho lá do visita, né? Ou no fundo da casa tem uma edícula. E aí a pessoa então passa uns 15 dias, Natal e Ano Novo. E ele chega e aí começa, né? Começa. A sua despensa começa a fazer assim, ó. Você está rindo, né? A sua despensa começa a cair. Você tem que correr no mercado de novo, porque a despensa fez assim, ó. De repente, ela caiu. E de repente, você olha para a sua casa e você vê lá o abajur quebrado, o quadro virado, o sofá com a perna quebrada, o cachorro amarrado lá, o gato preso no banheiro. Aquela confusão, passou um tsunami na sua casa. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Por favor. Mas eu estou vendo alguns irmãos dando risada. Porque... Já viu? Aí ele chega no final, passou o ano novo, ele chega aqui pro Hamilton, né? O Hamilton e a Ana receberam os amigos e tal. Ô, Hamilton, desculpa qualquer coisa, hein? Gente, a pior desculpa que existe é essa, desculpa qualquer coisa. Isso não existe. Hamilton, desculpa ter quebrado o seu abajur. Desculpa ter quebrado a perna do seu sofá. Desculpa ter zerado o seu estoque de alimento. Sabe qual é a atitude correta? E também isso serve quando nós vamos na casa de alguém passar algum tempo, tá, gente? Sabe qual é a atitude correta? Quebrou alguma coisa? Não fala nada, não. Pega aquilo que você quebrou, vai lá e compra um. Se não for igual, compra um semelhante. Leva. Olha, quebramos, mas está aqui um outro novo. Olha, eu já mandei consertar o sofá, viu? Ó, me ajuda aqui, Hamilton. Abre o porta-mala do carro, traz aquela sacolaiada de compra do mercado. Fala, Hamilton, nós estamos repondo para você tudo que nós comemos e usufruímos aqui de você. Hã? É benção, está vendo? Você entendeu, né, gente? Vocês entenderam, né? Pois é. Repõe, restaura. Com certeza, no ano que vem, ele vai te convidar de novo. Vem para cá de novo. Porque ele sabe, ele confia que você vai restaurar aquilo que eventualmente você quebrou, consumiu. E olha, está aqui mais uns 100, 200, pela energia que já deu pico, né? Apesar da bandeira verde, né? Ainda está aqui um dinheiro para você pagar a sua despesa de energia elétrica, porque os chuveiros aqui, né, foi alta. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que a gente pode fazer. Com certeza, o ano que vem ele vai te convidar de novo. Mas, por favor, não quebre nada. Mas também não faça dieta, né? Também, não vou comer nada, né? Só passar água e alface, né? Não dá. Não dá. Mas faça isso. Então, essa é a diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é algo externo, onde a pessoa vê, desculpa qualquer coisa, isso é remorso. Arrependimento é quando você restaura. Você diz assim, me perdoe. Naquele dia do almoço, eu falei uma palavra que magoou teu coração. Me perdoe. Não foi intenção. Na hora foi a intenção, mas eu não quis dizer aquilo. Eu quis dizer outra coisa. Eu estava com a cabeça cheia. Isso é arrependimento. Peça perdão. Então, essa é a diferença. A segunda atitude, então a primeira atitude é a disposição que está ligada com o arrependimento. A segunda atitude é a determinação. É uma atitude ligada diretamente ao sentimento do ser humano. Determinação ou força de vontade, resiliência, para uma mudança real de vida. Sabe aquela coisa de sair da zona de conforto? É isso. Você precisa ter determinação para sair da sua zona de conforto e ter uma real mudança de vida. Muda. Por amor a Deus. Muda por amor a Cristo. Muda por amor ao próximo. Determinação, força de vontade. É um sentimento que tem que ser transformado em
em algo prático, com base em valores cristãos. Não é só com base em valores éticos e morais, não é isso não, também, isso também, mas é em valores cristãos, valores espirituais. Terceira e última atitude, dedicação. Uma atitude ligada diretamente ao comportamento do ser humano. Dedicação para agir em obediência ao Senhor. Se dedique para agir. Há um estudo que nós aprendemos no seminário, isso também é bem aberto. Se você quer mudar o seu hábito, faça pelo menos uma semana, 2, 3, de forma consecutiva. E você vai ver que esse hábito que você não tinha, se você fizer por umas 3 semanas seguidas, você adquiriu aquele hábito. E aquele hábito começa a se incorporar na sua própria vida. E você vai ver uma mudança em você sobre isso. Mas é comportamental. Dedicação é do comportamento. Será que alguém aqui nesse auditório, ou o pessoal em casa pela internet, está precisando que o cavalo encilhado passe uma segunda vez? Será que alguém está necessitando de uma segunda chance que só Deus pode conceder? Eu queria que você pensasse nisso. Existe alguma necessidade hoje para você? Esperando uma segunda oportunidade, um segundo cavalo encilhado, um cavalo já pronto para você montar em cima e dizer, agora eu vou, porque eu creio que isso vem de Deus. Não precisa levantar a mão. Você sabe as suas necessidades, as suas dificuldades. E acima de tudo, Deus sabe o que se passa nos nossos corações. Ele conhece todas as nossas dores, todas as nossas lutas. Ele conhece o nosso choro, Ele conhece a nossa lágrima, Ele conhece a nossa necessidade. Não o nosso desejo, mas Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece a nossa dificuldade. Acima do seu coração, Ele conhece as suas necessidades, a sua tristeza, o seu choro, mais do que você. Você pode muitas vezes bloquear os seus sentimentos aqui e dizer assim, não, eu não vou me afetar por isso, eu estou aqui firme, eu não vou me afetar, mas... Não se aguenta e começa a chorar. Eu sou firme no Senhor, estou forte, que nem aquela bateria, né, do coelhinho lá, que fica lá, passado um tempo fica... Entendeu? A gente pensa que é forte, a gente pensa que está firme ali, mas nós só estaremos firmes se nós estivermos em comunhão plena com Deus. E essa mensagem não é só para você, e para você que está em casa, é para mim também. Porque todos os dias eu preciso pensar nisso, eu preciso buscar Deus nisso, porque é uma luta constante. Enquanto o sistema desse mundo diz não para nós, Deus está dizendo que sabe de tudo da nossa vida, até mesmo aqueles segredos escondidos no fundo da nossa alma, e Ele está atento ao nosso clamor. Mas se existem coisas que estão lá guardadas no cofre do nosso coração, onde você perdeu o número, né? Aquela numeração, a senha do cofre, você jogou fora a chave do cofre, lá dentro do seu coração, saiba que Deus tem o acesso irrestrito à sua alma, e Ele sabe o que está guardado lá dentro, e Ele pode remover aquilo que está guardado. E se tem coisas do passado, do presente, que está lá dentro desse cofre do seu coração, peça em nome de Jesus que Ele remova isso do seu coração. E se você precisar pedir perdão, peça perdão a quem de direito. Se você precisa confessar um pecado, confesse ao Senhor. E com certeza Ele vai te perdoar. Deus está dizendo que Ele sabe de tudo da nossa vida.
Ele está atento às nossas necessidades. Creia que Deus é o Deus de segundas oportunidades, de segundas chances. É Deus, é Ele que envia o cavalo encilhado pela segunda vez nas nossas vidas, mas no seu devido tempo. Não é no meu tempo, no seu tempo, é no tempo de Deus, onde essa oportunidade pode voltar a surgir. E quando a gente fala oportunidade, você pode pensar em qualquer coisa. A gente poderia pensar aqui em várias coisas que o tempo iria correr, mas em todas as áreas da sua vida. Ele deseja dar a você a esperança de que algo bom pode acontecer na sua vida, mesmo não sendo como você planejou. Que a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, muitas vezes, nós podemos fazer planos, a gente sempre fala em casa, o papel aceita tudo. Eu posso fazer aqui um plano perfeito de como vai ser a minha vida em 2024. Esquadrinho aqui, puxa, 100%, agora vai. Vou fazer isso, fazer aquilo. Entra janeiro, já começam as lutas. Fevereiro, as dificuldades. Março, as batalhas. Em abril, então, há um respiro, mas começa de novo. Quando você vai ver, aquele projeto seu para 2024 já foi embora. Porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas coloca, tudo que você for fazer, a Bíblia diz, coloca diante de Deus, e Ele vai estabelecer a sua vontade sobre aquele projeto seu. Porque os planos dele são melhores do que o nosso. Os planos dele são perfeitos. Como convite e incentivo para esta semana que se inicia, queria estimular os irmãos a desenvolverem em suas vidas a disposição, que é uma atitude ligada ao arrependimento sincero do coração. A determinação, que é uma atitude ligada ao sentimento e a uma mudança de vida. A dedicação, que é uma atitude ligada ao comportamento de total obediência ao Senhor. Os ninivitas, eles se arrependeram dos seus maus caminhos e obtiveram do Senhor a segunda chance para fazer aquilo que era certo diante de Deus. Viu Deus o que fizera o homem? Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Deus mudou a história de uma cidade de 120 mil pessoas. Deus pode mudar a sua história. A história da sua família. A história da sua geração. A história da sua igreja. A história dos seus vizinhos. A história dos seus colegas de trabalho. Deus pode mudar a história do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. E como a gente às vezes canta naquele cântico, né? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Entende isso? Começa na sua vida, só que começa pequeno. Começa fazendo a sua parte em casa, na vizinhança. Não queira pensar assim, eu vou mudar o mundo. Não, não vai acontecer. Pode até acontecer, e eu oro que aconteça. Mas comece pequeno. Dê um passo de cada vez. E você vai ver o quanto Deus vai agir através da sua vida. E você vai ver onde Deus vai te levar. E o que Ele vai te fazer através da sua vida. Vamos nos colocar na presença do Senhor, em completa atitude de arrependimento e submissão ao Senhor, deixando que a vontade dEle prevaleça na nossa vida. Vamos buscar a presença dEle, orando e confiando que o cavalo encilhado pode passar uma segunda vez na nossa frente. Basta que nós mudemos a nossa atitude no coração, na disposição, na determinação e na dedicação. E que Deus nos ajude nessa semana a desenvolvermos então novamente, né, com disposição, com determinação, com dedicação, por meio de arrependimento sincero do coração, por meio do sentimento de mudança da vida e de um comportamento
de total obediência ao Senhor.